Muito bom dia a todos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Graças a Deus, estamos de volta à nossa madrugada normal, no seu estilo normal, não é? Compartilhando novamente os louvores, sala simultânea, áudios, enfim. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Hoje já são 11 de novembro, como o tempo está voando. Já é janeiro e nós estaremos juntos em mais um encontro presencial ali na praia de Pium, Rio Grande do Norte. A Zilma está contando as horas. Aliás, desde fevereiro que Zilma conta as horas, né, que não aguentava mais de tanta ansiedade. Está chegando a hora, Zilma. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Agora de uma roupagem diferente, né? Nós estamos apenas na segunda, na quarta e na sexta-feira. E hoje é sexta-feira, dia de preparação. Eu quero convidar nesse momento para fazer uma oração conosco, dando início à nossa jornada de hoje. Quero convidar aqui meu irmão Benedito, lá de São Paulo. Bom dia, meu irmão Benedito. Tá frio aí, amigo? Pode falar. Bom dia, ainda está. Ainda o sol está. está vindo durante o dia, mas à noite cai a temperatura. Amém. Deus seja louvado por isso, né? Pelo menos você está sentindo calor e frio. Quantos já deixaram de sentir calor e frio, né, Benedito? É verdade. Deus seja louvado por esse friozinho. Hoje aqui está chovendo, mas está quente, viu? Está calor aqui na Bahia. Está chovendo, mas está um pouco quente. Meu irmão Benedito, eu quero convidá-lo a fazer uma oração de consagração. Nos apresente a Deus nesse momento, amigo. Pode ser? Pode sim. Fique à vontade. Oremos então. Bom Deus e maravilhoso Pai, é com um coração cheio de gratidão, que neste momento, Deus, nós elevamos essa prece a Ti. Nesse instante, nós aqui reunidos através desse meio tecnológico, na intenção de buscar em Ti, ó Deus, a unção do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Pedimos que o Senhor, nesse instante, possa abrir as comportas dos céus e derramar sobre as nossas vidas a chuva do Espírito Santo. A chuva do Espírito Santo sobre nossas vidas, para que as mesmas possam ser preparadas para sairmos neste mundo onde ainda estamos vivendo e levar a Tua mensagem àquelas pessoas que ainda não o conhecem. Que a cada momento da nossa vida nós possamos estar sendo conduzidos pelo Teu Santo Espírito para levar almas até o Teu Filho Jesus. Prepara-nos cada dia para sermos servos fiéis, mas acima de tudo, para morarmos contigo, um tempo no céu e depois na Nova Jerusalém. Agracia cada um de nós, Senhor, sem medida, com esse Espírito inabalável, com esse Espírito Santo que nos proporcionará disposição para levar a Tua mensagem. Amém. Dá-nos a Tua perfeita paz, dá-nos o Teu perdão, que a cada dia possamos sentir o Teu amor em nossas vidas. Por Teu Filho Jesus é que nós te pedimos. Amém. 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 Obrigado, amigo. Deus é contigo, viu? Um ótimo dia de preparação para você e para todos que aqui estão conosco na madrugada. Vamos louvar o Senhor? Vamos cantar louvores ao nosso Deus, pois Ele é digno de ser louvado. Vamos louvar o Senhor com alegria. Quanto amo a Tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que andam na lei, nela tenho vida, não me esquecerei. São seus ensinos, luz pro meu caminho, nela seguro estarei.
mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, nela vida e paz achei, Senhor. Sim, tenho a luz dos seus ensinos, ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, nos seus mandamentos eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade, os princípios do amor. Sua autoridade vem de ti, meu Criador. Palavras eternas, fontes de luz, são reveladas em Cristo Jesus. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer. Só Jesus para nos dar força para obedecer essa lei, né? Ela nos dá prazer, nos dá alegria. Somente aqueles que desfrutam da presença maravilhosa de Jesus podem guardar a lei do Senhor, porque ela faz parte do caráter do Senhor Jesus, e esse caráter está sendo aperfeiçoado em cada um de nós. Deus seja louvado. Muito bem, queridos, eu espero que você tenha aproveitado bem o seu tempo aí, tá? 10 minutinhos, espero que você tenha conseguido aí orar com o seu próximo, apresentar a sua queixa, a sua súplica ao nosso Deus. Eu quero convidá-los, queridos, a abrir a sua Bíblia. Você que vai conosco para Natal, Rio Grande do Norte, nós vamos ter uma reunião segunda-feira, tá bom? Você faz parte dessa reunião, você não pode ficar de fora da nossa reunião de segunda-feira com os nossos irmãos que estarão indo para Rio Grande do Norte, Pium. A irmã Zilma está contando as horas para esse momento.
Muito bem, queridos, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Hoje nós vamos nos esforçar para encerrar, conforme nós combinamos, aqui às 5 horas da manhã. Então, nós temos alguns minutos aí. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Você está com a Bíblia. Eu quero saudar a Mara, lá de Pureza. Um abraço, Mara. Deus abençoe. Cadê o Mateus? Está aí? Está ali. Um abraço, meu irmão Mateus. Deus te abençoe, amigo. Muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Deixa eu ouvir a voz desse menino aí. Bom dia, Mateus. Está me ouvindo? Bom dia. Bom dia, Bom dia, Mário. irmão Mário, a paz do Senhor Jesus. Amém. Um abraço, Mateus. Deus te abençoe, Um viu? abraço, irmão. Em janeiro a gente vai se conhecer Amém. pessoalmente, viu? Amém, Deus Amém. quiser. Deus quer, sim. Deus quer. Um abraço, Mateus. Deus te abençoe. Um abraço. Um abraço. Muito bem, abram suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 6. Vamos meditar em Juízes hoje, mas assim de forma direta ao chamado de Gideão. Quero saudar também a minha irmã Iraci Ferreira, lá da região de Quissé. Acho que é assim mesmo o nome, Quissé. Deve ser isso o nome. Muito bem, abriram aí suas Bíblias. Nós vamos meditar em 2 versos, mas eu quero começar lendo com você a partir do capítulo 6 de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Leia comigo a partir do versículo 11 até o verso 15. 11 até o verso 15. Aqui é o chamado de Gideão, queridos. É uma história muito bonita, viu? E olha, a Bíblia ela é uma fonte inesgotável. Realmente a gente lê, a gente aprende cada coisa incrível com a palavra de Deus. A gente pensa que já sabe tudo. Eu já li essa história várias vezes, mas toda vez que você lê, você vai aprender algo novo. É uma fonte inesgotável. A reunião vai ser na segunda-feira, irmã. Na segunda-feira. Eu vou colocar lá no grupo, tá bom? Capítulo 6, verso 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E... Cadê Mário? Aqui. Pertencia a Joás e Abizerita. E Gideão, seu filho, estavam malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro, ou homem valente. Algumas versões falam homem valente. Mas eu gosto mais dessa versão, poderoso guerreiro. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é convosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Agora veja o verso 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Veja, irmãos, o povo de Israel vivia um período de... Eram cercados, invadidos pelos midianitas o tempo todo. Eles plantavam, colhiam, os midianitas vinham, roubavam a sua colheita.
era um problema. Eles colhiam, malhavam o trigo escondido, né? Para que os midianitas não viessem tomar. E Gideão vivia nessa situação ali com o seu povo. O livro de Juízes, irmãos, nós encontramos ali um líder, o nome dele é Gideão, nós acabamos de ler, um líder tímido. Gideão era tímido. E na primeira vez em que ele é mencionado no relato bíblico que nós acabamos de ler, ele está se escondendo em um lagar, se escondendo com medo dos midianitas. Essa é a situação de Gideão ali, ele estava com medo, ele era tímido. Só que tem um detalhe, mas quando o anjo do Senhor lhe aparece, nós acabamos de ler aqui, no verso 12, o anjo chama Gideão de poderoso guerreiro. E algumas versões falam valente, né? Homem valente. Mas eu gosto dessa versão aqui, poderoso guerreiro. Quando Gideão ouviu isso, vocês podem prestar atenção aí, né? Gideão lhe revelou ali o baixo conceito, irmãos, que tinha dele mesmo. Como é que nós podemos entender isso? Quando ele fala, Senhor, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da minha família, eu sou uma pessoa sem importância. Eu sou uma pessoa sem importância, né? Gideão se sentia com a autoestima, estava lá embaixo, irmãos. Ele se sentia uma pessoa indigna. Revelou ali de forma bem clara o conceito que ele tinha de si mesmo. Veja, irmãos, Gideão, ele enxergava apenas as suas limitações. Era só isso que ele conseguia enxergar. E o senso de incapacidade de Gideão vinha acompanhado de insegurança, de medo, desconfiança. Gideão, ele não se via como o anjo o chamou, um poderoso guerreiro. Nem muito menos como guerreiro, porque ele era tímido. Mas veja, irmãos, o Senhor enxergava isso em Gideão. Ele não se via como um poderoso guerreiro, mas Deus o via como um guerreiro valente, um homem valente. E ele não era valente, ele era tímido, muito menos um guerreiro. Né? É verdade, Márcio, Deus escolhe as coisas simples para envergonhar os arrogantes. Né? Veja, irmãos, Gideão tinha isso, insegurança, ele tinha medo, ele tinha desconfiança. Ele não se via como um homem valente, um guerreiro. Mas era assim que Deus via Gideão. E a maneira como nós lidamos, irmãos, com nossas limitações, às vezes faz com que muitos de nós, muitos, não são poucos, viu? Nós desperdiçamos oportunidades. Porque uma certa feita, eu vi uma frase de um palestrante, ele dizendo que a oportunidade é como um cavalo selado. Quando ele passar, meu amigo, monte nele, porque talvez você não tenha outra oportunidade. E Gideão era assim, muitas vezes nós lidamos, irmãos, com nossas limitações assim, irmãos. Nós não acreditamos que somos capazes. Só que Deus enxergava Gideão como Deus havia dito. Não é? A maneira como nós lidamos com tudo isso, como eu falei agora há pouco, faz muito de nós perdermos oportunidades, irmãos. Pessimismo, baixa autoestima, isso é terrível. E nós vivemos, irmãos, nos escondendo, né? Aceitando de forma passiva a opinião dos outros. Às vezes nós somos humilhados no trabalho, às vezes nós somos humilhados nos relacionamentos, às vezes somos humilhados até mesmo nas atividades da igreja. Muitas vezes as pessoas dizem, mas rapaz, você não consegue fazer um negócio tão simples como esse. E às vezes, irmãos, e tantas áreas da nossa vida que a gente não consegue ver em nós aquilo que Deus nos vê. Né? Irmãos,
nós temos que pensar como gente grande, irmãos. Muitos desistem de lutar porque não se acham capazes. O Senhor chama Gideão e diz: o Senhor é contigo, guerreiro valente, homem valente. E a mesma coisa eu digo para vocês, irmãos. Você não está só. Deus é contigo, mulher guerreira, mulher valente. Mateus tem suas limitações, ele não consegue ver o que nós conseguimos ver. Mas pergunte a ele se ele quer desistir. Pergunte a ele se ele quer parar no meio do caminho, retroceder. Não podemos pensar como Gideão pensava no começo, irmãos. Ele tinha uma baixa estima, a autoestima dele era baixa, irmãos. A melhor maneira, irmãos, o melhor tratamento, irmãos, para nós enfrentarmos as nossas dificuldades, causadas muitas vezes, né, por como eu falei, uma baixa autoestima, uma autoestima baixa, é entender, irmãos, é saber que o Senhor nos conhece e nos ama, e Ele nos vê como viu Gideão. Ele viu Gideão, e lembrar, irmãos, que Deus, Ele não nos vê como derrotados, irmãos. Deus nos vê como pessoas valentes. A irmã Lúcia pediu a palavra? Pois não, irmã Lúcia? Irmão, Pode abrir. Isso. irmão Mário, Gideão, ele era da tribo de Manassés. A tribo de Manassés era a menor tribo. E além dessa tribo ser a menor, a família dele era mais pobre. Era mais No pobre. caso, no caso dele, por causa dos saques constantes que os medianitas faziam, né? E o que mais me interessou nessa história de Gideão é como você já falou mesmo, que Deus escolhe pessoas, às vezes, até a nosso ver mesmo, às vezes a gente pensa, mas sou tão insignificante, eu não sou nada, né? A baixa estima lá, a alta baixa estima lá, não tem estima nenhuma, e Deus escolheu ele. E o que eu percebi, ele estava trabalhando. Todos os guerreiros que foi bem sucedido naquilo que Deus chamou, não eram pessoas ociosas. E todos aqueles que foram derrotados, tanto moralmente, espiritualmente, mesmo com o chamado de Deus, eram homens ociosos. Às vezes eu lembro de Saul, não estava fazendo nada. Eu lembro de Sansão. E Mas Davi, todos irmão, que aqueles... ficou no Hã? palácio ocioso. E Davi, que ficou no E palácio, Davi, que era para estar na pois é. guerra, ficou Uhum. olhando E mulher pelada de lá de cima, deu no que deu, né? isso. Então, todos aqueles que o inimigo trabalha geralmente são pessoas que não fazem nada. E Gideão, ele estava ali, mesmo com medo, mas ele estava ali, disfarçado, no lugar que era para o vinho, né, fazer o suco da uva, maçar a uva, ele estava ali, disfarçado, malhando trigo, para que outros vissem e não achassem que ele estava ali malhando trigo, ele estava fazendo o suco da uva. Então, isso é muito interessante. Eu achei nesse caso, viu? Era isso que eu queria falar. Obrigado, irmã Lúcia. Muito obrigado pela sua participação. Alguém mais querendo participar, pode levantar a mão que a gente libera o áudio, tá bom, irmãos? Agora, uma coisa que nós precisamos lembrar, irmãos, lembre, irmãos, que Deus está desenvolvendo, irmãos, um plano, mas um plano exclusivo para a sua vida, um plano especial para a sua vida, não é? Deus, ele executa seus planos, irmãos, aqui nesse mundo, usando gente como eu e você, irmãos. Deus está executando o plano dele aqui na Terra, usando pessoas como eu e você, pessoas tímidas, pessoas aos olhos de muitos aí, sem valor. Deus nos chamou para fazer parte do seu povo, ele nos chama e ele vê em mim e em você, em cada um de nós, homens e mulheres valentes, guerreiros. E Deus, ele conhece nossas limitações, mas trabalha. Deus trabalha de forma mais fácil, né? Com
a insegurança do que com a arrogância. Né? Deus escolhe a todos, Deus chama a todos, mas ele trabalha com mais facilidade com aqueles que são bem mais humildes do que aquele que se acha soberbo, né? Mais arrogante, mais orgulhoso. Deus não usa dessa forma. Então, os mais simples, como a irmã Lúcia falou, Deus chama pessoas ocupadas. Né? Você vai ver na Bíblia, toda vez que Deus chamava alguém, alguém estava fazendo alguma coisa. Gideão, queridos, é um exemplo, irmãos, de como Deus escolhe e usa o menor dos homens, né, para desempenhar a maior das tarefas, pregar esse evangelho do reino. Olha quem Deus chamou para pregar esse evangelho. Valadão, Celina, Jace, Mateus, Mara, Lúcia. Olha quem Deus chamou para pregar esse evangelho gigantesco. Homens e mulheres como eu e você. Porque Deus olha para nós, irmãos, e nos vê como guerreiros. Não apenas guerreiros. Deus olha para nós e nos vê como pessoas corajosas, valentes, destemidas. É isso que Deus olha. Deus não nos vê como nós somos, mas Deus nos vê como Ele gostaria que fôssemos. Né? A grandeza de Gideão não estava na sua força, irmãos, na força física que eu falo, né? Muito menos na sua força emocional, porque ele estava para baixo. Mas a grandeza de Gideão, irmãos, não estava nessas coisas. Ele se destacou na história, irmãos, por quê? Não por ser um grande homem, mas por ter um grande Deus. O Senhor chamou ele, não foi qualquer um, não, queridos. Não era a força de Gideão, não era a coragem, porque ele era tímido, ele estava com medo, desconfiado. Deus chamou Gideão, porque Deus é um grande Deus, um Deus poderoso, irmãos. Nós temos um grande Deus que pode todas as coisas. Ele nos chamou para fazer parte de um exército que é vencedor. Esse é um exército, queridos, que já conhece o fim da batalha. É uma guerra que nós sabemos quem vai vencer e quem vai perder. Quem vai perder é Satanás. E quem vai vencer é Miguel, porque ele nunca perdeu. Não é a sua batalha que ele vai perder, não é a sua causa que ele vai perder, irmãos. A única maneira, irmão, de ter uma perspectiva, como é que eu posso dizer, correta das nossas limitações, é conhecer o Deus que nos chamou, é conhecer esse Deus que nos comissionou para essa batalha, para essa guerra. E interessante, irmãos, é que Deus, a gente consegue ouvir, né, muito por aí, Deus não chama os capacitados, né? As pessoas dizem que Deus capacita aqueles que chama. Elisama pediu a palavra? Pode abrir, Elisama. Eu estou falando, Mário, eu ia falar agora, como você falou agora, que Deus capacita. Quando Ele chama, é porque Ele garante, né, a vitória em nós, através do sangue de Jesus, do Espírito Santo, a gente nos posicionando ao lado, né, da verdade e de fazer o serviço para Deus, porque Deus podia ter mandado os anjos pregar o evangelho, que era rapidinho, mas Ele mandou que nós fizéssemos isso, né? Eu sei que vai chegar um tempo que os anjos vão nos ajudar, já no final de tudo, né? Mas o tempo é nosso agora de trabalhar na causa de Deus, que eu fico, muita gente fica na igreja, mas nesse cargo, esse cargo eu vou deixar, não aguento mais ser diretor de dogma, ser não sei o quê, não sei o quê. Gente, Deus capacita, Deus ajuda, como Ele tem ajudado os profetas, as pessoas, né? Ele nos ajuda, né, Mário? E devemos estar à disposição do Espírito Santo, à disposição da igreja, de Deus, de ajudar os pastores, de ajudar vocês aí que estão à frente. Observe, Elisama, que Gideão não estava disposto, ele estava com medo, se sentindo incapaz. Exatamente. Eu sou o menor, mas quando Deus chama ele pelo nome de valente guerreiro, homem valente, guerreiro poderoso, é dessa forma que Deus nos vê, irmãos. Então, verdade. Deixe de lado a sua timidez, não tenha medo. Quando o Senhor te chamar pelo nome, lembre-se que Ele está chamando um guerreiro valente, um guerreiro poderoso, um homem ou mulher poderoso. É assim que nós temos que nos ver, irmãos, porque Deus é um Deus poderoso. E olha o que aqui Gideão fez, não é? Aquele que era tímido, medroso,
se escondendo, baixa autoestima, se tornou uma Exatamente. referência, está lá no livro dos Heróis da Fé. Então, você é capaz de fazer aquilo que Deus chama, porque Ele lhe capacita. Esse Deus poderoso é capaz de capacitar você para fazer uma grande obra. Obrigado, Elisama, pela sua participação, viu? O Robson também pediu aqui, deixa eu ver, foi Robson? Foi. Pois não, Robson. Bom dia, homem guerreiro. Eu estou de olho aqui no horário. É. Ai, meu irmão, quando Deus nos chama, é como você já acabou de dizer aí, é porque Ele já capacitou. Né? Há uns 8 meses, Mário, eu passei aqui por um centro de reabilitação e aquela voz disse, Robson, entre aí, ofereça uma classe bíblica aí dentro. Eu fui, né? Eles estavam parados por causa da pandemia, estavam para reabrir, o rapaz me deu o telefone, eu guardei. Depois de uns 3 meses, mais ou menos, ao passar, a mesma voz disse, Robson, esse é o momento, vá. E eu fui, Mário. Já era uma outra pessoa que estava lá. Esse rapaz me recebeu. Ele achou que eu não iria retornar. Ele marcou um dia para um culto. No dia marcado, eu estava lá. Fizemos o culto. Outros irmãos, o Senhor levantou, passou aí também a fazer culto. Depois de uns 3 cultos que nós fizemos lá, ele me chamou e ele abriu para a classe bíblica. Já terminamos lá um estudo. Para encurtar a conversa, Mário, ele estava tomando conta do centro. Ele abriu o dele, junto com a esposa. A mãe da esposa dele, pouco tempo, se batizou na igreja adventista. Ela já era uma pessoa que estava de olho com a nossa chegada ali. Louvado seja o Senhor. Está decidida a tornar-se um adventista. Estão guardando o sábado no centro deles, né? E ele, por ser uma pessoa que já tinha se afastado do evangelho, vai se rebatizar, está decidido. Inclusive, Amém. em meio à reunião, a eles, acho que na religião deles, né, tiveram uma reunião e as pessoas disseram a ele, vocês estão preparados para esse momento? Vocês sabem que vocês vão perder muito apoio de nossos irmãos. Diz que ela se levantou, bateu na mesa e disse, o homem fecha portas e Deus abre. Isso me animou de uma forma, Mara, ouvir isso da boca do esposo dela. Amém. Disse, Glória a Deus. Deus então, seja quando louvado. Deus tem um lugar, é porque ele já tem o plano ali traçado, né? Deus sabe todas as coisas. É verdade. Louvado seja o Senhor. Mas, Robson, Deus ele é capaz de transformar os fracos, os tímidos, os inseguros, para dar grandes vitórias ao seu povo. É Ele quem faz isso. O que eu e você temos que fazer, irmãos, é nos levantar. Quando Deus chama você de homem valente, é porque Ele vê você um valente mesmo. Quando Deus chama você de mulher valente, é porque Deus vê você uma mulher valente, guerreira. Se levante e vá, meus irmãos. Ele fará por você o mesmo, queridos, que fez com Gideão. Se ele, querido, chamar você de guerreiro poderoso, mulher poderosa, mulher valente, homem valente, acredite, irmãos. Ele é poderoso para fazer aquilo que Deus diz. Se ele vê você guerreiro, valente, é porque você é um guerreiro valente. Deus fará isso por você. Então, não tenha medo, queridos. Se levante e vá. Eis-me aqui, não é assim que diz? Eis-me aqui, Senhor, como falou Isaías. Deus não vê você um derrotado. Deus não vê você um fraco. Isso, querido, se aplica a todas as áreas da sua vida, não apenas na área espiritual. Deus faz de você um vencedor. Não deixe que a sua autoestima esteja baixa, irmãos. Nós temos um Deus que é capaz de nos erguer e fazer de nós aquilo que Ele realmente deseja fazer. Então, que você esteja disposto, irmãos, que você esteja disposta, quando ouvir o chamado do Senhor, se levante, porque Deus fará de você um grande vencedor. Deus abençoe, queridos. Que nós possamos ter um dia de preparação, crendo, queridos, que Deus fará de você um grande guerreiro, uma grande guerreira, uma mulher valente, um homem valente. Você crê nisso? Eu creio
que Deus pode fazer de mim e de você pessoas extremamente corajosas para cumprir o plano dele. Que Deus nos abençoe, queridos. E nós vamos louvar cantando exatamente esse hino aqui, ó, que fala sobre isso. Cansados e fracos nós estamos, mas Deus vai vencer por cada um de nós. Vamos louvar o Senhor. Perdidos, cansados, os homens estão. Vitória só vem do Senhor. Sozinho, sem rumo, o fardo é demais. Vitória só vem do Senhor. Deus é glória, honra, força e poder. Ele é. Deus é glória, honra, força e poder. Ele Se os problemas da vida nos fazem temer, vitória só vem do Senhor. Em Cristo a fé vamos todos buscar, vitória só vem do Senhor. Deus é glória, honra, força e poder. Ele é. Deus é glória, honra, força e poder. Ele Santos de Cristo por nós lutarão, vitória só vem do Senhor. No céu então juntos nós vamos cantar, vitória só vem do Senhor. Deus é glória, honra, força e poder. Ele é. Deus é glória, honra, força e poder. Ele é. Força e poder. É exatamente isso que o nosso Deus é, força e poder. Que você e eu possamos, pela graça de Deus, vencermos este dia com a vitória do Senhor. Lembre-se, Ele só chama pessoas que estão ocupadas, e Ele capacita todos aqueles que chamam. Você é um vencedor, você é um guerreiro valente do Senhor Jesus. E nesse exército, queridos, mesmo machucados, feridos, sangrando, o Senhor nos dará a vitória em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos, pela sua participação, muito obrigado pela sua presença. Lembre-se sempre, queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim, e esse Deus poderoso vencerá e fará tudo por cada um de nós. Eu quero convidar aqui para orar conosco a irmã Mara, lá de Pureza. Mara, pode orar conosco, encerrando a madrugada de hoje, Mara? Já liberei seu áudio. Bom dia. Irmã Mara, bom dia. Pode Oremos. orar conosco? Pode? Posso. Muito bem, Mara. Fica à vontade. Senhor, meu Deus, soberano Pai, estamos aqui em Tua presença, encerrando mais uma madrugada com Deus, contigo. Que o Senhor abençoe cada irmão aqui, Pai. Obrigado pela palavra, pelos hinos. Obrigado por ter nos despertado, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Te apresento este dia da preparação, esse final de semana, que corra tudo na santa paz de Deus. Nos guia, nos protege, nos livre de todo mal. É isso que eu te peço, a tua filha amada Jesus. Amém.
Amém. Amém. Amém. Obrigado, Mara. Um ótimo dia para você, Mateus. Um abraço, meu querido Para irmão. você Lembre-se também, que um abraço. amanhã nós estaremos na família aí de 5 horas com o pastor Edson Loura. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo dia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.